o Sol tem toda essa configuração que só o Sol possui planetas ao seu redor? Será que em outras estrelas semelhantes ao Sol não existe? A gente não sabe, né? Como eu falei para vocês, o ser humano ainda é muito limitado, não detém esse conhecimento. Então é algo muito, muito, muito grandioso. E a gente sabe que pelo Sol ser a estrela principal, ele fica no centro desse sistema. E ao redor dele nós temos aqui, olha só, os planetas. Tem que ficar sentadinho, não pode. Sim, sim, sim. Sim, os anéis de Saturno são formados por rochas, isso aí. Olha lá. Percebam que essas linhas aqui, elas representam alguma coisa. Representa o espaço do sistema solar. Elas representam a órbita que os planetas realizam ao redor do Sol. Bom, o movimento que... Qual é que é o nome do movimento que a gente tem, que a Terra desenvolve quando ela gira ao redor do Sol? Movimento de quê? Rotação. 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 O pessoal de casa disse que é movimento de rotação, tá? Tá certo? O movimento que a Terra realiza ao redor do Sol é o de translação. Então, para a gente ter uma noção, vocês sabem mais ou menos quanto tempo os planetas eles demoram para dar uma volta completa ao Sol? 1 ano. Olha lá, Mercúrio, que é o primeiro planeta, né, logo após aqui o Sol, ele demora 87 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Mercúrio, gente, é o que está mais próximo, portanto, é o que é mais quente. Mas olha que interessante. A face que está aqui de Mercúrio voltada para o Sol tem uma temperatura que chega a aproximadamente 400 graus Celsius. E a face que está oposta ao Sol, menos 180 graus. Olha isso. É o extremo dos extremos. De um lado é muito quente, impossibilita a vida humana, 400 graus. Do outro lado também, menos 180. Gente, olha só, tem muita gente falando junto comigo. Sim. Fala, você. Hã? Fala mais alto pra tia. É o quê? Eu não entendia, porque ele tá falando junto, aí eu não escutei. Fala pra mim. Fala, repete. Oi, tia Beth, bom dia. Aham. Só um minutinho, que a tia Beth chegou aqui e tá fazendo a chamada de quem tá em sala, tá bom? Não. Maria Vitória, Tainá. Tem alguém na sala que eu não falei o nome? Tá. Todos têm esse horáriozinho? Foi certo? Sim. Não? Tá. É isso? Depende, ó. Olha só, então voltando aqui. Então, Mercúrio, ele leva 87 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Vênus, vocês sabem quanto tempo?
Vênus leva 224 dias terrestres para poder dar uma volta completa ao redor do Sol. Mercúrio. Já falei, Mercúrio, Vênus. Terceiro é a... Quanto tempo a Terra leva? 365 dias. Em 6 horas. Isso, 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. E Vênus? Já falei, Marte. Olha só, se a Terra leva 365 370. dias, Marte leva 698 dias terrestres. Ó, quase o dobro, né? 698 dias terrestres. Gente, depois de Marte vem Júpiter. Olha lá, olha a volta que Júpiter dá. Júpiter, gente, leva 2 anos. 11 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. 11 anos terrestres. Gente, depois de Júpiter vem Saturno. Gente, Saturno ele leva 29 anos para dar uma volta completa ao redor Tá do Sol. repreendido. Tia, lá em Urano. Júpiter ainda é 1938, se não me engano ainda. Se fosse, né, no tempo terrestre, não, é mais, não, Sim. seria mais. Urano. Quantos anos vocês acham que Urano leva para dar uma... Ó? Não exagera, também não. Urano, gente, leva 84 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. 94, tia, eu não tenho nem tempo para chegar até 94. Não é? E Netuno, que é o mais distante? 165 anos terrestres. Tamanha a distância dos planetas, né? E a volta que eles realizam ao redor do Sol. Mas como hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso planeta Terra, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a sua forma. Bom, gente, todo mundo sabe que a forma da Terra é um formato mais esférico, né? Na verdade, a Terra ela tem o formato de uma figura geométrica que a gente chama de geoide. Ela não é redondinha, como no globo terrestre que a gente conhece, não. Ela é achatada nos seus polos, nas suas extremidades aqui, ó. E detalhe, ela na sua órbita que ela realiza ao redor do Sol, ela não fica retinha em pezinho, ela tem uma ligeira inclinação em relação ao seu eixo. E isso vai ser muito importante para nós, seres humanos, porque vai impactar na quantidade de calor que a gente recebe do Sol. Não é a mesma que os dois hemisférios recebem. Isso por conta dessa ligeira inclinação também. Sim, a camada de ozônio, ela existe para isso mesmo. Então, olha lá, essa é a representação de uma esfera e a representação do nosso planeta, que é a de um geóide achatado nos polos. Polo Norte e o Polo Sul. Bom, como é que os seres humanos, como é que os estudiosos, eles foram vendo, gente, qual será a forma real da Terra? Porque lá no passado, eles pensavam que a Terra era plana. Tanto é que os navegadores lá antigos, eles não tinham o conhecimento, não tinham a tecnologia. Isso aí realmente, né? Eles não navegavam além mar. Eles ficavam sempre navegando paralelas à linha de costa, à faixa de areia, porque eles tinham medo de que existiam lá no horizonte figuras marinhas que iriam devorá-los. Eles achavam que a terra, que o mar acabava ali. E se eles chegassem até aquele final, eles iriam sucumbir num buraco negro. Isso era a ideia do homem na antiguidade. Como será que começaram a se desenvolver e perceber os estudos? Deixa ele falar ali rapidinho, Giovanni. Oi? É a gravidade que nos prende na Terra. Fala.
Fala mais alto pra tia, que o ventilador tá fazendo muito barulho, eu não tô te ouvindo. Ah. Olha só, olha só. Eu já tenho o barulho do ventilador. Esse fone abafa o som. Se ficar com conversa paralela na hora da pergunta, aí que eu não vou entender nada. Parou de falar? Ué, então tá, não posso fazer nada. A tia tá tentando ouvir e tá sendo educada. Você faz o seguinte, então. Você senta aqui mais próximo da tia para eu ouvir, porque o barulho e o fone não dá. Aí, olha só, gente. Para nos localizarmos melhor, o ser humano, ele implementou o que nós chamamos de linhas imaginárias. Dividiu o planeta em algumas linhas imaginárias para facilitar a nossa localização. Linha do Equador todo mundo já conhece. A linha do Equador é essa linha principal que corta o nosso planeta em dois hemisférios. Hemisfério norte, o que está assim, e hemisfério sul, né? Bom, mas como eu estava falando para vocês, como é que o ser humano ele conseguiu fazer e chegar à conclusão de que o nosso planeta ele era redondo, ele não era plano? Primeira foi a observação no mar. Por quê? Porque eles começaram a observar que os barcos, quando iam para o horizonte, eles não sumiam de repente, eles iam sumindo devagarzinho no horizonte. Ora, se a Terra fosse plana, quando o barco chegasse lá no final, ele ia desaparecer de uma vez só, concordam? Não, mas o barco ele não desaparece de uma vez só, ele vai desaparecendo devagarzinho no horizonte, como se estivesse, então, descendo. Temos também uma outra lógica, que é aqui que eu vou mostrar esse videozinho para vocês daqui da Iônica, que foi a descoberta, né, a sacada de um astrônomo, o Erastótenes. O que ele pensou e o que ele viu para poder colaborar e confirmar que a Terra era redonda. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Espera aí, que eu vou ter que tirar meu headphone daqui, porque senão vai ficar só para mim aqui o áudio. Vocês não vão... Não tem caixinha de som aqui para eu poder fazer a representação para vocês. Ó. Tem caixinha de som aqui? Tem. Cadê? Ah, meu Deus. Aqui, ó. Não. Isso não. Gente, olha só. Para quem está em casa, a galera vai escutar, vocês aqui não vão escutar. Qual foi a sacada desse Erastótenes? Olha só. Não, tem que ter uma caixinha de som para poder sair o som, senão não vai sair. Tá saindo aqui para mim, porque tá ligado ali. Tinha que ter uma caixinha conectada para sair para vocês. Aí, olha só. O que ele percebeu aqui? Aqui, supõe-se que aqui é o planeta Terra. E a gente não tá vendo. Solar. O que ele percebeu? Em duas cidades diferentes, ele deu o exemplo de Siena, de uma outra cidade ali em cima, apesar de estarem do mesmo lado recebendo luz solar, elas não recebiam a mesma quantidade. Uma era mais iluminada do que a outra, no mesmo horário. Tia, a gente não tá Se a vendo, não. Terra fosse plana, Siena e Alexandria deveriam receber a mesma quantidade de luz solar. E como é que ele percebeu que uma cidade recebia mais do que a outra? Através da sombra. Ele pegou o sol meio-dia. Em Siena, o sol estava realmente em cima ao meio-dia. Em Alexandria, o sol não estava. Tia, a gente não tá vendo nada. Ela não vai conseguir escutar. Ela tirou o fone. Ela tá conversando com alguém.
Ela tá dando aula pra turma presencial. É. E a gente? Esse tem som, mas não pude passar. Já já ela volta. Eu lembro que era pequenininha no computador. Tá. Então, o que ele percebeu? Que as cidades, apesar de estarem na mesma faixa aqui, voltadas sua face para o Sol, elas recebiam uma quantidade diferente por estarem localizadas em locais diferentes, A gente não tá vendo nada. contribuindo então, peraí, que esse videozinho, gente, eles também não ouviram nada aqui, porque tá sem caixa de som. Deixa só, eu vou pedir que a Lorena traz para mim, que aí eu passo de novo. Eu sei, meu amor, aí eu vou passar de novo e vocês vão ver. É um videozinho curtinho. Quê? Não. Então, não existe essa de que a Terra é plana. A Terra ela é totalmente, né, esférica. Uma outra constatação também, né, é aquela do barco, que não some, não desaparece de uma vez só no horizonte. Ele vai aos pouquinhos. Ô tia, isso é pra copiar? Hã? Pode. Pode copiar, tia? Se eu botar a caixa, o quê? Ih, então a gente não vai poder passar vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar na plataforma de vocês esses 2 vídeos, porque tio Gilbert falou que se eu colocar a caixa de som aqui para vocês ouvirem e ver, né, corta o som de quem está em casa. A galera que está em casa não vai ver o vídeo, não vai ter som. Então, o vídeo que seria bem bacaninha para a gente ver, eu vou disponibilizar na plataforma hoje de tarde para que vocês possam assistir complementando então a nossa aula. Já coloca o link no chat aí, a gente vê enquanto eles assistem aí. Não, mas a gente está sem caixa de som, eles não vão ver também, não vão ouvir nada. Tá no mesmo, entendeu? Aí, olha só, vamos falar agora então desse primeiro movimento que a Terra realiza, que é o de rotação. Movimento de rotação, vocês já sabem que é o tipo de movimento que a Terra realiza ao redor de si mesma, do seu próprio eixo, né? E tem uma duração aproximada de 24 horas. Por que aproximada? Porque a Terra ela demora 23 horas e 56 minutos para dar uma volta completa ao redor do Sol e arredondaram para 24 horas. E essas 24 horas a gente chama de dia, um dia terrestre, tá certo? Quais são as consequências do movimento de rotação para nós aqui na Terra? Qual é a importância do movimento de rotação? Olha aí, a sucessão dos dias e das noites, né? A alternância dos dias e das noites. Graças a esse movimento, nós temos o passar do dia e da noite, 2 períodos. Período claro, lógico, vai ser dia, período escuro, noite. Através dos dias e das noites, a gente conseguiu estabelecer as horas e os fusos horários, que a gente vai aprender mais à frente, tá certo? Mas olha só, como é que a gente percebe, a olho nu, que o dia ele está passando, que as horas estão passando, sem relógio, observando a paisagem? Como que a gente percebe? O sol vai abaixando. Muito bem, o Sol vai mudando de lugar, não é assim? E vai baixando. O Sol nasce em que posição, gente? Norte, sul, leste ou oeste? Hã? Norte? Não. O Sol, galera, ele sempre nasce a leste e se põe a oeste. O Sol ele pode ser usado como um instrumento de localização, porque a gente sabe que ele sempre vai nascer a leste. Então, se você estiver perdido em um lugar, sem GPS, sem uma bússola para se localizar, você pode utilizar o Sol, pelo menos para ter a noção dos pontos cardeais. Por quê? Porque ele sempre nasce a leste e se põe a oeste. No caso,
da nossa localização aqui na escola, o Sol nasce atrás. Então, para lá eu sei que é o leste e se põe do outro lado, a oeste. Mas, bem, lá no sistema solar, nós vimos que o Sol, ele não se movimenta, não é verdade? Quem se movimenta são os planetas, não é? São os planetas que estão ao redor dele. Ué, e como é que eu vejo o Sol se movimentando? Esse movimento a gente chama de movimento aparente do Sol. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que o Sol ele está parado no lugar dele e que quem se movimenta é a Terra. A Terra. Só que para a gente perceber que o movimento, né, que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, o Sol está parado. A Terra tem que fazer um movimento oposto para dar essa impressão. Então, o movimento que a Terra faz de rotação, ela gira de oeste para leste. Por isso que nós temos a sensação de que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Deu para entender? Sim. Tá. Então, vamos continuando aqui. Olha lá. A face da Terra que está iluminada será dia e a face não iluminada será noite. Então, o movimento real... Sim, Isso é... por causa do movimento da Terra. Ô tia, isso é para copiar? Não, meu amor, eu vou disponibilizar o slide lá na plataforma. Depois vocês vão copiar o resumo. Não precisa copiar, não. Vamos levantar as cabecinhas, porque daqui a pouco a gente vai dormir. Levanta aí, por favor. Levanta também. Descansar em casa. Então, olha só, a importância do movimento de rotação é porque ele é responsável, então, pela sucessão dos dias e das noites. O segundo movimento que a gente tem é o movimento... Não, meu amor, não é para copiar nada agora, não. Deixa que depois vocês vão ter um resumão que eu vou fazer aqui e vocês vão copiar. Agora, não. Só preste atenção, tá? No movimento de translação, a gente tem um outro movimento, que é o movimento que a Terra, quando a Terra gira em torno do Sol. E aí, esse movimento vai ser um pouquinho maior, né? Se no de rotação é de 24 horas, o de translação é de 365 dias e 6 horas. Olha lá, gente, a Terra, ela vai girando ao redor do Sol numa velocidade aproximada de 30 quilômetros por segundo. Essa volta que o nosso planeta dá ao redor do Sol não é uma esfera bonitinha, não. É uma outra forma geométrica, é uma elipse. Olha lá. É essa a volta e a forma que a Terra dá ao redor do Sol. E uma consequência do movimento de translação seria as estações do ano. Graças a esse movimento, a gente tem aí o passar ao longo de um ano das nossas estações. Quando o planeta ele está mais próximo ou distante, né, dependendo dos hemisférios, do Sol, nós temos o verão e o inverno, e no período em que o planeta ele recebe a mesma quantidade de mesma incidência de luz solar no planeta. Mas tio Gil falou para a tia Lorena que o pessoal de casa não escuta, né? Não, mas aí mas eles vão conseguir ver o vídeo com o som. Porque eu só queria mostrar o vídeo para eles. Eu vou deixar na plataforma. Porque aí não vai ter como passar. Tá. Não. Da outra vez você vai ficar em casa e eles vão vir. E aí você vai ser peso nas costas? Não. Cada um tem que assistir de uma maneira. Não pode. Não precisa ficar com raiva. Quando chegar em casa, eu vou botar e vocês assistam depois. E a gente comenta na próxima aula sobre os vídeos que a gente está vendo aqui, tá bom? Agora, olha só, gente, prestem atenção aqui. Falei para vocês que o movimento de translação ele vai ser responsável pelas estações do ano. Mas olhem bem esse slide aqui. Aqui acontecem alguns fenômenos que têm os nomes diferentes. Olha lá. Solstício vai ser responsável pelas estações do ano. Mas olhem bem esse slide aqui. Aqui acontecem alguns fenômenos que têm os nomes diferentes. Olha lá. Solstício e equinócio. O que será que são esses dois
essas duas coisinhas aqui. Olha só, nesse movimento que a Terra realiza, lembrando que a Terra ela está ligeiramente inclinada em relação ao seu eixo, então os hemisférios não vão receber a mesma quantidade de calor ao mesmo tempo. Algumas vezes um hemisfério vai receber mais, o outro vai receber menos, né? Então a gente vai ter a diferença aí das estações do ano. Olha lá, no solstício, gente, acontece quando os raios solares, eles incidem de maneira mais direta em um hemisfério do que no outro. Ou seja, vai ser mais quente em um hemisfério do que no outro. Olha o exemplo aqui, ó. Nesse lado aqui, nós sabemos que a Terra está aí com uma ligeira inclinação. Aqui embaixo, o hemisfério sul, aqui em cima, o hemisfério norte. O hemisfério sul, nesta posição, por conta da ligeira inclinação da Terra, ele recebe uma maior incidência de luz solar, ou seja, é mais quente nesse hemisfério. No hemisfério norte, não. Os raios solares, eles percorrem uma distância maior e eles incidem de maneira mais perpendicular. E aí, com isso, você vai ter o solstício de inverno para o hemisfério norte. No verão, não. No hemisfério sul, não. Vai ser a entrada do verão. Aqui no hemisfério sul, o nosso verão começa no dia 21 de dezembro. E aí, nesse dia, no dia que entra a estação do ano, o verão, a gente tem o dia mais longo do ano e a noite mais curta, tá certo? Ocorrendo o solstício de verão. Só que a Terra ela não fica parada. Ela está se movimentando ao redor do Sol. Ah lá. E aí, quando chega em março, a gente muda a estação do ano. Muda a localização, o posicionamento do nosso planeta em relação ao Sol. Aí nós vamos ter os equinócios. Se lá nos solstícios a gente tem o Sol, os raios solares incidindo de maneira mais direta em um hemisfério do que no outro, no equinócio não. No equinócio, os raios solares incidem de maneira igual nos dois hemisférios. Então, na primavera e no outono, a gente tem meio que a mesma quantidade de incidência de luz solar. Então, por isso que em março nós vamos ter, bom, aqui no hemisfério sul era verão, depois do verão vem qual estação do ano? Vem o outono. Quando chegar 23 de março, vai ser a entrada do outono para o hemisfério sul e primavera para o outro hemisfério norte, né? Porque aqui estava no inverno no hemisfério norte. Beleza? Deu para entender? No solstício, na entrada da estação do ano, a gente tem o dia mais longo. Quando a gente tem o equinócio, tanto de primavera quanto de outono, a gente vai ter um dia com 24 horas exatas, 12 horas para o dia e 12 horas para a noite certinho. Depois a gente não vai ver isso. É só a gente reparar no nosso verão. Esse ano a gente não teve horário de verão. Mas 6 horas da tarde ainda está claro, não está? Ó, tá sim. Só se for na sua casa, porque na minha ainda continua claro. 6 horas ainda está claro. Ainda não está totalmente escuro. Agora a gente já está indo para o final do verão. Mas dezembro, janeiro, todinho, 6 horas da tarde ainda estava claro. Por quê? Porque no verão os dias são mais longos e as noites mais curtas. Isso é o normal. E no inverno? É a mesma coisa? Os dias são mais longos? Não. As noites... Oi? Isso. No inverno acontece o contrário. As noites elas são mais longas. Primavera e outono, os dias e noites têm quase o mesmo horário, é quase a mesma coisa. Deu para entender? O pessoal que está de casa, o pessoal daqui da sala tem alguma dúvida? Não? Eu? Pode falar. Fazer isso? Quê? É para fazer isso? Copiar? Não. Esses slides eu estou só mostrando para facilitar aqui para vocês. Eu vou deixar na plataforma, tá bom? Entendi. Olha só, eu vou parando a minha explicação por aqui. Na próxima aula, depois do recreio, não é isso? A gente retorna para a nossa explicação, porque agora vai entrar
Professora de redação. Outro professor. Vou deixar aqui a sala aberta. Enquanto isso, deixa eu fazer a chamada rapidinho. Será que vai dar tempo da gente fazer algum joguinho depois? Joguinho de quê? Tipo, forca? Não. Meninos contra meninas. Não é Kahoot, não. Ó, deixa eu fazer aqui. Tem que prestar atenção na aula, porque vai ser com questões do que a gente está vendo agora. Alexandre. Presente. Alice. Presente. Alana. Giovanni. Guilherme. Guilherme Martins. Guilherme Medeiros. Gustavo. Presente. João Duarte. Presente. João Pedro. Presente, João Pedro. João Vitor. Presente. Kaique. Presente. Kaique Rodrigues. Kaique Sereno. Presente. Luane. Marcos Felipe. Maria Helena. Maria Vitória. Miguel. Rayana. Rayane. Renato. Presente. Robson. Presente, tia. Rian. Samuel. Presente. Tainá. Theo. Presente. Vitória. Presente. Brian. Enzo. Alessandro. Ó, então na próxima aula eu vou fazer a chamada. Seu nome? Nicolas. Tia, meu nome também? Meu nome também, Gabriel. Gabriel dos Santos. Gabriel. Quem mais? Falei Rian. Foi Nicole Brandão. Nicole não tá aqui. Deixa eu botar aqui. Nicole. Ah, Nicole. Mais alguém? Não? Então, olha só. Na próxima aula, depois do recreio, a gente retorna, eu continuo a explicação. Fiquem tranquilos, porque tem um resuminho que eu preparei para vocês copiarem sobre essa matéria, ok? Ok. Vou indo lá para outra sala, tá bom? Beijo, beijo. Não tirou o fone, ela não vai escutar. Não tirou a gravação. Beijo.